Muito bem. É importante orar pelos missionários. Os missionários são pessoas que contam com milagres. E às vezes a rotina da missão é tão pesada que as forças, de orar, as forças de se manterem firmes, elas vão se esvaindo. E é necessário que tenha um povo na retaguarda desses missionários. Então anote aí na sua agenda, de repente se você já adotou alguém através do programa do PAN ou do PAMI, apresente essas pessoas que estão debaixo ali do seu cuidado, apresente a Deus, não é? E aí se de repente tem alguma missão aqui, tem missões aqui na igreja, Talvez não se apresentem dessa forma, mas a gente tem um projeto Crescer, que é um projeto missionário. Tem o projeto Habitar, que é um projeto missionário. Tem o projeto do futebol, que é missionário. Então, são coisas que acontecem aqui na igreja, que também precisam das nossas orações. O que sustenta a obra do Senhor, além dos obreiros, do Senhor, mas é um povo que é fiel na oração. Porque a gente está lidando com o reino espiritual, não apenas com o reino natural. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Você que tem vindo, ou que tem acompanhado pelo YouTube, o pastor iniciou uma série de estudos que apresenta sobre o que é que nós cremos enquanto povo batista, ligados à Convenção Batista. Quais são os princípios que nós acreditamos, que nós adotamos para sustentar a nossa fé. E aí, nós já vimos, o que é a Bíblia para esse povo. Quem é Deus? Deus Pai, Quem é Jesus? E hoje a gente vai tentar aqui pensar um pouquinho a respeito quem é o Espírito Santo de Deus, E aí, tem alguns textos, eu acho que Milili já pode liberar. Gente, tenham muita paciência, a tecnologia às vezes ajuda, às vezes atrapalha, e a memória do computador não ajuda. Então, vamos pedir a Deus que a gente consiga fazer a aquisição de um computador com a memória melhor, para que a gente tenha mais, consiga fazer um trabalho melhor ainda, tá? Então, quem é o Espírito Santo de Deus, O Espírito Santo, ele é um em essência com o Pai e com o Filho. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar em canto nenhum, a expressão que fala sobre a Trindade, porque não tem. Mas você tem textos de referência que colocam o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. E a forma como a Bíblia foi construída, como ela foi elaborada por Deus, a descrição que ela faz a respeito da divindade de Deus, ela coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo uma pessoa só. São três, mas são um. Isso é muito confuso, Durante muitos anos a gente fica pensando, meu Deus, como assim são três e é apenas um, E aí eu vi o exemplo que um pastor uma vez falou, que eu achei que fez muito sentido para mim, A ideia do sol. É como se Deus fosse o sol, Jesus é o brilho do sol, e o Espírito Santo é o calor que o sol efetua em nós, em toda a natureza. Então, para a gente pensar mais ou menos que é tudo sol. O raio é do sol, o brilho é do sol, o calor é do sol, mas tudo é sol. Não é assim? Então, Deus é sol. Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Conseguiu? Muito bem, Mililito arrasa. Então, vamos lá para o primeiro ponto, que nos traz a ideia de que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, E tem alguns textos para nos ajudar aqui. E o primeiro texto que ele traz é que a terra era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a palavra do Senhor inicia falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está presente desde o princípio. Ele é aquele que tem uma habilidade maravilhosa de transformar o que é caótico, o que é sem forma, em algo que é organizado e organizado por leis naturais.
Para a gente pensar um pouquinho sobre Espírito, sobre o Espírito Santo, é necessário nós pensarmos que existe, eu vou colocar assim, uma dimensão, né? Existe uma dimensão espiritual, a qual influencia diretamente sobre a vida natural. E existe a dimensão natural, que é essa que nós vivemos, cheio de coisas naturais, cheio de matéria, coisas que nós vemos, sentimos e tocamos. O reino espiritual, ele é tão real e tão presente quanto o reino natural, só que ele está numa outra dimensão. Nem sempre a gente vai interferir no reino espiritual, mas sempre sim, o reino espiritual interfere em nós, na humanidade de Deus. E aí, no princípio, ele não interferiu só na humanidade, ele interferiu em todo o universo. Deus fez com que o universo ele se movesse a fim de que tudo que existe hoje pudesse existir através da vontade soberana, objetiva, proposital de Deus. Então, para quem é evolucionista, né, a gente quer dizer que nós cremos que tudo que aconteceu no princípio, por mais que tenha sido regido, e nós cremos que foi regido por leis naturais, leis que Deus criou a fim de chegar a um objetivo, a fim de concretizar um propósito, mas aquilo aconteceu pela vontade objetiva de Deus. Então, o Espírito de Deus, a presença na pessoa do Espírito Santo de Deus, já estava sobre a terra, que não tinha forma e não tinha conteúdo além de água, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e tudo era escuridão. E então, a partir dessa vontade, o que era sem forma, o que era caótico, o que não tinha perspectiva de existência, Deus encheu de perspectiva, de propósito, de vida. Então, o Espírito Santo de Deus é a parte de Deus que tem o sopro. E no hebraico, a palavra Espírito, que é ruar, né? E quem participa aí de alguns movimentos cristãos, de defesa étnica e de defesa em relação às mulheres. Então, você vai ouvir muito essa expressão, arruar de Deus, né? E o que é arruar de Deus? Arruar de Deus nada mais é do que o sopro, o fôlego, o vento. Então, ruar em hebraico quer dizer vento, sopro, né? Então, o Espírito de Deus, que era esse sopro, ele deu vida. Ele inseriu um processo criativo na terra e o que era caótico se tornou organizado. A natureza, ela obedece a um regimento legal organizado. Quando você ofende a natureza responde. E aí está aí nossas praias para comprovar que à medida que os homens vão invadindo, as cidades vão invadindo a parte que é de água, não é? Para que as cidades cresçam e sejam expandidas, em algum momento a natureza ela reage e a água volta. Por isso que lá em Olinda, quando você passar na praia de Olinda, tem tantas barricadas, né, de pedra, que o pessoal coloca lá para impedir o avanço do mar. Mas essa expressão está errada. Você não está impedindo o avanço do mar. Você está impedindo que o mar retome o espaço que era dele. Porque Deus fez a separação entre a água e a parte seca. E aquela limitação que ele estabeleceu deveria ser respeitada, porque a partir daí existe uma lei natural que ela acontece ciclicamente. A gente, quando ofende a lei natural, ele vai reverberar em nós. Por que acontece o aquecimento global? Porque nós ofendemos as leis naturais, nós ofendemos a forma como a terra se organiza. E a terra, ela obedece às suas leis naturais. E ela responde ao que nós fazemos com ela. Da mesma forma, é o nosso organismo. Ele tem uma fluência natural estabelecida por Deus. Todos os seus órgãos, eles estão aí funcionando. Um ou outro está com algum problema
E que aí, graças a Deus, a medicina e a ciência têm avançado para tentar corrigir. Mas, quando Deus criou o organismo humano, o organismo animal, o organismo vegetal, Ele criou também com leis orgânicas que permitem uma organização biológica dentro de nós, fora de nós, em toda a natureza. Quando a Bíblia diz que a terra proclama, a glória de Deus, que os astros e as estrelas, eles expressam essa glória, é porque eles estão em consonância com aquilo para o qual foram criados. A única parte da natureza que se desviou foi a humanidade, mas todo o resto continua trabalhando. E isso é obra de Deus na pessoa do Espírito Santo, que deu o fôlego de vida. Embora a Bíblia fale que o Espírito de Deus soprou as narinas apenas daquele boneco de barro, que hoje nós conhecemos como ser humano, mas houve vida, houve sopro de vida em tudo que é vivo. E esse sopro de vida é pelo Espírito Santo de Deus. Aqui diz, deixa eu filar aqui que eu marquei uns textos para a gente trabalhar mais. Passa aí, Milili. Lucas. Não, passa de novo. João 4, 24. Deus é Espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele no encontro com a mulher samaritana, ele traz esse conhecimento de que nós não estamos lidando com o que é natural. Nós estamos lidando com o que é espiritual. Então, Deus, ao formar a humanidade, que se tornou sua imagem e semelhança, aliás, que Ele criou imagem e semelhança sua, e quando a ruá de Deus deu aquele sopro nas narinas humanas, deu aquele beijo de vida, e a partir desse momento, a vida aconteceu no humano, houve também a inserção naquele boneco, que o boneco somos nós, que é essa carne, essa casa onde habita o Espírito, que é espiritual, porque todos nós somos seres espirituais. Eu sigo a linha que é tricotômica, Eu creio dessa forma. Tem gente que é bicotômico, eu sou tricotômica, então creio que existe na formação humana corpo, alma e espírito. Corpo é a casa, alma tem a ver com nossa inteligência, com nossa psique, com as nossas emoções, com o dom criativo. E espírito é a parte do humano que se conecta ou que se comunica com o que é espiritual. Então, quando Deus criou lá no jardim Adão e Eva e soprou a vida ali nas suas narinas, em dado momento, assim, eles tinham plena comunhão. O humano estava fluidamente em comunicação com o espiritual. Porque lá Gênesis diz que na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com Adão. E perguntava, e aí Adão, beleza meu irmão? Tudo certinho, qual a novidade? E Adão conversava, tinha lá sua conversa com Deus. Havia uma comunhão fluida. Não havia nada que impedisse isso, nenhum abismo. Quando o pecado adentrou na humanidade, o pecado qual nós herdamos espiritualmente, até hoje, Quando o pecado fez parte do nosso gene espiritual, essa comunhão fluida foi partida. Mas a gente não deixou de ser espiritual por causa disso. Tanto é que quando você afirma que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, já se pressupõe que existem espíritos que não são da verdade, que são espíritos do engano. E um espírito do engano esteve ali no jardim, conversando com Eva e fez uma oferta para ela. E dali gerou a desobediência, que quebrou a comunhão, que formou um abismo, cancelou, anulou a comunicação espiritual entre a humanidade e Deus. E a partir daí, Deus iniciou um processo de revelação, porque Ele não quis perder a humanidade, a obra, a coroa da sua criação.
ele preferiu elaborar um projeto, um plano para resgatar a humanidade perdida. E ele não pode, de acordo com as suas próprias leis, fazer isso a não ser através do sangue, do derramamento de sangue. Então, desde a queda, né, os que vieram depois de Adão e Eva, eles precisaram lidar com nuances, com flashes da revelação de Deus, com flashes da presença de Deus. Se você vai lá, faz a leitura do Antigo Testamento, em vários momentos você vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo ali se apresentando para seus servos, seus profetas. Lá em Isaías 1, né? No ano da morte do rei Uzias, o Espírito do Senhor veio e falou comigo. Eu disse, ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Revelação de Deus, o Espírito Santo de Deus, ou Jesus, ou Deus se apresentando à humanidade, revelando, porque nós fomos lançados pelo pecado no abismo cheio de trevas e precisamos ser resgatados desse abismo. Então o Espírito Santo, ele traz essa revelação, ele traz esse entendimento para que a humanidade possa voltar para Deus. No Antigo Testamento houve um esforço. Se criou várias leis. Lá em Deuteronômio, lá no Pentateuco, você encontra uma legislação imensa de regras. 10 mandamentos e centenas de leis criadas pelos judeus, a fim de que a humanidade pudesse estar mais perto de Deus. Mas a gente não chega perto de Deus enquanto esse encontro não for espiritual. Precisa ser. Então, por isso Jesus disse lá no poço em Samaria, que é necessário que aqueles que desejam adorar a Deus, façam isso em espírito. Não tem outra forma de adorar a Deus. Racionalmente, a gente não consegue. Embora aqui o nosso culto deve ser racional, significa que nós devemos colocar toda a nossa capacidade intelectual na nossa adoração, porque nós não somos pessoas loucas e alucinadas que estamos em êxtase. Não, nós fazemos racionalmente nosso processo de adoração. Agora, o Espírito de Deus que habita em nós, ou melhor, o Espírito de vida que habita em nós, quando ligado com o Espírito de Deus, aí acontece a verdadeira adoração. E essa ligação só é possível em Jesus, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Deixa eu ver se eu não me antecipo. O próximo texto diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não vê nem o conhece, porque só pode conhecê-lo espiritualmente, né? Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós compreendemos que precisamos, não é porque eu quero, eu achei bonito, vou aceitar Jesus. Não, eu preciso. É impossível eu ter vida espiritual com Deus sem Jesus. Eu posso ter muitas outras coisas. Eu posso seguir todos os preceitos morais e legais estabelecidos pela sociedade, ser uma pessoa politicamente correta. Posso ser uma pessoa muito boa, que faço caridade. Mas se Jesus não fizer parte de todo o contexto da minha vida, o Espírito Santo de Deus não vai habitar no meu coração. Isso é uma condição espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Eu só tenho o Espírito Santo de Deus através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, andai nele. Então, sem Jesus, minha vida espiritual é uma vontade, não é uma realidade. Deixa eu falar aqui mais. Isso, continuando. João diz
Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Ou seja, a gente vai ver já, mas eu já vou antecipar. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa consciência, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e pelo convencimento que ele gera no nosso coração, é que temos a condição de aceitar Jesus para habitar em nós. Porque o próprio Espírito Santo, ele dá testemunho a respeito de Cristo. Pode passar. Cadê 2 João? Pode passar. Pronto. Então, deixa eu beber água. O Espírito Santo atuou na criação do mundo, inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Não é isso? É isso aí. Então, aquele que nos deu o fôlego da vida é o mesmo que nos trouxe essa inspiração que vem de inspirar. Não faz sentido? Se ele é o fôlego é quando você puxa o fôlego, você faz o quê? Inspira. Então, ele, que é o próprio Espírito, o próprio vento, o sopro, ele nos dá essa... Para que quando a gente faça isso, entre nas nossas narinas espirituais, digamos assim, o entendimento da sua palavra. E dessa forma, ele levantou homens e mulheres para que pudessem formular a sua carta para a humanidade, que é a sua palavra. A Bíblia é uma carta que Deus preparou para que nós possamos conhecê-lo. Não havia nenhum outro meio de conhecer a Deus, a não ser que ele quisesse se revelar à humanidade. E ele quis desde o princípio. Então, pela sua inspiração, é que nós conhecemos a sua palavra. João 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Porque essa revelação é dele e é espiritual. A gente não domina. E por que quando o Espírito Santo vier? Enquanto Jesus estava como ser humano na terra, o Espírito Santo, ele continuava lá no espaço celestial com Deus. Quando Jesus foi levado aos céus, então o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a humanidade. E ele vem com essa função, primeiro de conselheiro, né? Para nos orientar. Então, à medida que temos comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele fala aos corações. Então, às vezes, você ouve uma voz que você não sabe de onde, né? Eu estava ouvindo, eu não sei quem foi que contou a história. Deixa eu ver se foi no testemunho, não me lembro mais. Foi da irmãzinha, né? Que estava lá e que quando ela orou, ela não tinha o que comer, né? Não tinha o que comer no jantar. E ela sentiu que Deus ia levar a cesta básica para ela. Não foi isso? Pronto, olha aí. E como é que ela sentiu? Quem melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos revelar aquilo que é necessário que saibamos? João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, testemunhará ao meu respeito. Eu acho que a gente já leu esse texto, não foi? Pronto, é porque aí ele vai apresentando várias coisas. Então, o Espírito Santo, pode passar, viu, Milili? Ele ilumina aqui a humanidade. Eu esqueci de substituir.
né? Mas ele ilumina a humanidade e capacita a humanidade para compreender a verdade divina. Para a gente não pensar que só os homens que são iluminados, né? Eu sei que vocês não vão pensar, mas tem pessoas que pensam. Aí eu acho que vale a pena dizer, né? Então, essa iluminação do Espírito Santo é quando ele desvenda os mistérios, né? O que nossos irmãos pentecostais chamam de mistério de Deus, né? Mas quando ele desvenda aquilo que é mistério mesmo, aquilo que está em oculto para nós, que não cabe na nossa compreensão, e ele, de repente, ilumina, ele traz lucidez, traz clareza, e a gente consegue, de fato, compreender as coisas que fazem parte dessa dinâmica divina. 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, embora a gente encontre alguns textos, como o apóstolo Paulo dizendo, isso eu não falo por mim, quando ele estava aconselhando o povo a não casar, né? Aqueles que querem se entregar na missão, no ministério missionário, aconselho a não casar, mas eu estou falando isso de mim. Por quê? Porque ele também foi inspirado por Deus para escrever as suas 13 cartas. Mas existia ali dentro das 13 cartas coisas que ele tinha na prática dele que ele julgava que facilitava o processo dele missionário. Então ele dizia, então eu falo isso por mim. Se você quer mesmo seguir esse mesmo caminho, esse mesmo trajeto que eu estou seguindo, então não case. E aí, ainda assim, tudo que está escrito, nós cremos que é inspiração de Deus. Então, para a gente conseguir conceber tudo isso na nossa mente, para a gente aceitar como verdade, a gente precisa aceitar pela fé. Não tem outra forma de se aceitar, porque a palavra de Deus, ela parece loucura para aqueles que não creem. É um processo de fé que a gente abraça. Eu estava estudando, né, essa parte de hoje, e eu pensando, né, eu creio em tudo isso. Aí eu pensei, eu creio em tudo isso porque eu consigo crer pela fé. Para mim é indiscutível, induvidável, não sei nem se existe essa palavra, mas não tem nenhuma sombra de dúvida a respeito da palavra de Deus. Os cientistas, por sua vez, muitos deles, muitos estudiosos, eles questionam alguns textos, eles acham que a Bíblia se contradiz, que eu não acho, porque eu creio da forma... O que eu acho é que a gente às vezes não estuda a Bíblia e fala dela, né? Eu acho que a gente se limita a algumas coisas e fala dela. Mas a gente precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que tem nela é Deus falando conosco. Em cada trecho existem vários ensinamentos práticos para a nossa vida, no Antigo e no Novo. Tudo que Deus falou ali está ali por alguma razão. Faz parte do seu propósito objetivo. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, é Deus falando para a humanidade, né? Tem um trecho, acho que é lá em Atos, né, quando os apóstolos, acho que é Pedro e João, não me lembro mais, eles foram presos e aí o Espírito Santo orientou, quando vocês forem falar, não fiquem preocupados no que vocês vão dizer, porque eles serão instrumentos de Deus, falarão pelo Espírito Santo, porque Ele de fato usa seus filhos e filhas. Vamos seguir? Deixa eu ver se esse estava aqui. Deixa eu filar. Sim. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa receber o Espírito Santo. E você só recebe o Espírito Santo aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência
de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Muito bem, pode passar. Deixa eu ver. Lucas diz, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Pronto, foi justamente esse exemplo que eu falei em relação aos discípulos. Mas o conselheiro, deixa eu ver, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar o que eu lhes disse. Às vezes a gente não valoriza muito a leitura da Bíblia durante a semana, né? A gente traz a Bíblia, tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Eu já fui essa pessoa que só lia a Bíblia na igreja, né? E aí a gente não valoriza os textos que a gente lê. Mas, à medida que a gente vai lendo, vai refletindo sobre aqueles textos, mesmo que caiam no nosso esquecimento, no momento propício, o Espírito Santo, ele traz à nossa memória o que dizer. Quando você precisar falar de Deus para alguém, quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você for questionado a respeito da sua fé, aquilo que você aprendeu, ele vai aparecer e depois você vai pensar, né? Eita, eu nem sabia que eu sabia essas coisas. Mas é que o Espírito Santo, ele está muito interessado em alcançar toda a humanidade. Então, ele vai trazer à nossa memória aquilo que ele precisa que seja dito. Então, leia. Quando chegar o estudo durante a semana, leia, né? Tire um tempinho, né? Organize sua agenda de uma forma que dê tempo para você fazer sua devocional, estar com Deus, conversar com Ele. Então, não abra mão disso. Ok? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E é tão bacana isso, que o Espírito Santo que habita em nós, ele conhece as profundezas de Deus. Então, isso significa que ele continua sendo revelado, Deus continua sendo revelado aos nossos corações. Eu não espero que seja uma revelação diferente do que está na palavra. Eu espero que seja a mesma revelação. Agora, eu não sei qual é o seu estágio de fé, de caminhada com Deus. À medida que a gente vai andando com Deus, a gente vai passando os estágios do nosso crescimento espiritual. E à medida que vamos fazendo isso, o Espírito Santo, ele vai revelando mais de Deus. E às vezes Deus nos surpreende. Quando o pastor Jade diz aqui, Deus me deu um presente, Deus me mimou, né? Eu acredito que ele faz isso, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o amam. Então, ele gosta de vez em quando dar um mimo para os seus filhos e filhas. Não é uma coisa que você quer, que você... Às vezes é mais até do que a gente merece. Sempre foi, né? A gente nem merecia a salvação, né? Mas ele sempre nos dá mais. Por quê? Porque ele vai se revelando. E isso é um presente. Conhecer aspectos da personalidade de Deus é um presente para as nossas vidas. De repente saber, poxa, um dia, quando eu era adolescente, eu achava que Deus, ele era muito ruim, então eu não podia pedir nada que ele ia me dar ao contrário, né? Vê que coisa, né, que a gente pensa. Hoje, eu entendo que Deus é generoso. Ele não somente dá, mas ele dá fartamente. Ele dá para a gente esbanjar e compartilhar. Quando a gente só esbanja, né? Eu acho até que ele nem é assim, nem dá tanto. Mas principalmente quando a gente partilha, então ele continua dando, porque é da sua natureza ser recompensador daqueles que o amam. Sim, deixa eu continuar. Profundeza de... Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, como já foi dito, lembra lá no poço em Samaria, existem coisas que só vamos conseguir discernir no Espírito. E aí eu acho que, eu não sei se vai ter esse texto da conversa, tem sim, de Jesus com Nicodemos, né? Que existem coisas que a gente só vai conseguir entender espiritualmente. A nossa razão, por mais elaborada, por mais QI que nós tenhamos, mais elevado, a gente não vai conseguir alcançar, porque a gente só discerne o espiritual espiritualmente. Então, o Espírito que habita em nós, ele há de nos revelar. Pode passar? Já passou, certo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. Lembra, a gente falou isso? E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Pronto, mas aí está falando dessa questão mesmo do Espírito Santo, ele trazer o entendimento daquilo que é espiritual. E esse espiritual, ele só faz sentido se a gente realmente estiver ligado a ele. Pode passar. Ok. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus, que os integra, regenerados pelo Espírito à igreja. E aqui Joel, lá no Antigo Testamento, nos diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E são esses dias. E essa foi uma promessa que o Senhor deixou lá pelo profeta Joel, através do profeta Joel, da fartura que é a presença do Espírito Santo na vida dos filhos e filhas. Mas é a partir daquele dia, de quando Jesus viria e morreria em nosso lugar, a partir desse momento é que nós poderíamos de fato receber fartamente. À medida que buscamos a presença do Espírito Santo, que buscamos perceber, não é sentir, é perceber, porque Ele está atuando o tempo todo em nós, através de nós e por nós. Então, quanto mais buscarmos essa percepção, mais teremos. Quanto mais adestrarmos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua voz, mais perceberemos a sua voz. E Apocalipse nos desafia, e ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é necessário um desenvolvimento que vem a partir da busca, da leitura da palavra, das nossas devocionais e mais da nossa conversa constante com o Senhor. E aí a gente vai perceber que a sua atuação é constante, é real, é concreta. Às vezes a gente não percebe porque somos distraídos. A nossa rotina, ela nos distrai. Nossos muitos afazeres nos distraem. As mídias sociais nos distraem. Os jogos de internet, os jogos que não são da internet, nos distraem. As drogas, uma vida de promiscuidade nos distraem. Então, a gente passa tanto tempo sem comunhão com Deus, às vezes, que a voz dele fica meio, perdida no meio de tantas vozes. É necessário empenho para desenvolver essa escuta afiada da voz de Deus. E é empenho mesmo, porque se a gente relaxar, e é tão sutil o relaxamento que quando a gente já vai ver, já faz tempo, que a gente leu a Bíblia, já faz tempo, Tirando o domingo, qual foi a última vez que você parou sozinho para ler a Bíblia, orar e falar com Deus, Aí, preste atenção, porque nossa rotina não pode nos roubar o privilégio da presença de Deus.
E Deus promete, dizendo: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue de fogo. Isso aqui a gente já ouviu, né? O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem chamar. Isso é uma profecia mais para o final dos tempos, né? E depois ele diz que João, assim, na profecia existe a promessa do derramamento farto do Espírito Santo sobre a humanidade, que não fará acepção de pessoas, porque ele fala aqui dos filhos e filhas, dos pais, dos avós, dos servos e servas, todos estão incluídos, a humanidade toda está incluída. Então a promessa é para toda a humanidade, mas para a humanidade que invocar o nome do Senhor na pessoa de Jesus Cristo, tá? E fazendo isso, então, vem o Espírito Santo, e aí foi no dia de Pentecostes, quando ele batizou, né, as pessoas com o seu Espírito. Passaram pelo batismo nas águas, lá com o apóstolo João, aliás, com João Batista, o primo de Jesus, né? E depois, eles experimentaram a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio ali em forma de línguas de fogo, né? E tocou naquelas pessoas, as pessoas compreenderam todo o discurso de Pedro e se converteram ali. Mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele gera quebrantamento nos corações e nos dá a capacidade de entender uma mensagem que é uma mensagem espiritual. E uma vez entendida, a nossa vontade atua também e a gente aceita ou não aceita, recebe ou não recebe. Mas a presença do Espírito Santo é algo tão maravilhoso que é muito difícil não aceitar. A gente pode até querer barganhar em relação à vida anterior a essa experiência, mas é um divisor de águas na nossa vida. Então o Espírito Santo é quem promove esse quebrantamento. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e veio do céu um som como um vento forte. Tem tudo a ver, né? Arruar de Deus, o sopro, o vento de Deus, o Espírito de Deus. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pode passar. E viram que pareciam línguas de fogo, e foi justamente isso aí que eu acabei de falar, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000, eu disse 5, não foi? 3.000, perdão aí. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque é a partir da presença do Espírito Santo que todo o processo de conversão, ele se inicia nas nossas vidas. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ok? Vamos em frente. Deixa eu ver, Atos 10. A gente não vai demorar muito mais não, tá? Deixa eu ver. Pronto, enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que do dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, né? Porque o judeu pensava que a dádiva da salvação pertencia somente ao povo judeu. Mas desde o início, Deus planejou alcançar toda a humanidade, né? Pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados e receberam o Espírito como nós? Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas e profetizar.
e eram ao todo uns 12. Então aqui são alguns episódios, né, da presença do Espírito Santo no meio do povo judeu, no meio do povo gentio, e o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, gerou quebrantamento, e ali houve de fato arrependimento, né? E aceitação. A gente se arrepende a partir do momento que o Espírito nos convence. Pode passar. Ele dará testemunho de Cristo e o glorifica, né? Pronto, esses textos eu acho que a gente já leu eles, mas para a gente saber que o próprio Espírito Santo dá testemunho a respeito de Cristo, e Cristo, em vida humana, deu testemunho a respeito do Espírito Santo. Então, eles dão testemunho um acerca do outro para ratificar que essa presença é a presença de Deus no meio da humanidade. Então, quando o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos convence de que precisamos aceitar a Jesus, para que essa presença realmente ela permaneça em nós. Pode passar. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, opera a regeneração do pecador perdido e capacita-o para obedecer à vontade de Deus. Pode passar. Só para a gente... Ok. Esse a gente já leu, pode passar. Espera aí, volta aí, deixa eu ler novamente. Ok, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, no caso, em Jesus, né? Na justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quando eu penso em justiça, eu sempre penso que Jesus, ele veio trazer justiça aos marginalizados, aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam sendo impedidos de acessar a presença de Deus. Ele veio e alcançou a todos. A sua mensagem era libertadora para ricos, pobres, doentes, para livres e para escravos, para todos, né? E do juízo de Deus, porque o pecado nos trouxe uma condenação eterna, uma morte não apenas física, mas uma morte espiritual para sempre. E nós só podemos acessar a vida eterna em Jesus. E a gente só tem essa consciência de que nós estamos condenados ao inferno através do convencimento que o Espírito Santo produz no nosso entendimento. Ele sela o crente, né, para o dia da redenção final. Ok? 3:5. Jesus respondeu, né? Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pronto, essa é justamente a conversa que ele teve com Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Era o mestre da lei. Foi lá visitar Jesus de madrugada porque ele tinha muitas perguntas para fazer. É quando depois vem aquele texto que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e tal. Então, foi no meio dessa conversa. Porque Jesus estava explicando a Nicodemos isso. Que a gente só pode compreender o que é espiritual, espiritualmente. E para isso nós precisamos nascer no Espírito, nascer de novo. Então, o nosso espírito que está mortificado em nós, e o que está aí você diz, mas eu estou vivo, né? Então, meu espírito está vivo. O que ele está dizendo é que a conexão com Deus, o nosso espírito, que deveria estar conectado com Deus, não está. Isso é uma morte espiritual. A partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, o meu espírito é vivificado. Por isso que a gente canta, né? Vem, vivifica tua igreja, né? Porque nós precisamos ser vivificados, tornarmos vivos no nosso espírito. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas o nosso espírito que era morto, ele agora vive. Então, a relação espiritual com Deus é possível agora. Ela não era possível antes. E, deixa eu ver se vai falar aqui nessa, né? Que o mundo, ele está morto no maligno.
Ele está condenado no maligno. Então, o maligno, que é o príncipe desse mundo, ele se comunica, sim, espiritualmente, sim, com os seus filhos e filhas, sim. A gente não pode negar que o mundo espiritual das trevas age no meio do mundo natural. A gente vê, né? As pessoas que procuram, né, essas experiências paranormais, mediúnicas, né? As pessoas procuram e veem, porque essa ação é real. O mundo espiritual é real. Mas o Espírito Santo de Deus é o Espírito, lá no começo, da verdade. Ok? Então não existe vida espiritual fora do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, vamos em frente com esse. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Tá? Eu acho que isso foi o que a gente acabou de dizer. Recomendo que vocês, o pastor vai mandar, né, a devocional para vocês durante essa semana. Vocês vão acessar todos esses textos, leiam devagar, com calma, pensando trecho por trecho, sentença por sentença, para que até ela fazer sentido. Porque talvez seja muita informação e você não consiga compreender o sentido desses textos, né? Mas aí você vai precisar se dedicar para que faça sentido para vocês. Pode passar? Muito bem. O Espírito habita no crente e distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção, aproveitando ao máximo toda oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês notaram, mas aí aparecem as três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nesse texto aqui de Efésios 5, do 16 ao 20. Então, isso reforça, aliás, isso tem a ver com aquilo que a gente falou, que a busca, né, para perceber o Espírito Santo tem que ser uma busca gerada com esforço, com disciplina. Você não vai ficar cheio do Espírito Santo, tipo, vou dormir e acordei cheia do Espírito Santo, né? Não é? Não. Não é que ele não encha, mas é necessário que a gente também o busque, porque isso é uma relação. Toda relação, ela tem a ver com a troca. Eu vou em busca do outro e o outro vem em busca de mim. O Espírito Santo está me buscando. Agora eu preciso retribuir essa busca e ir também na sua direção. E aqui ele já diz, né? Coisas que eu posso fazer, falando consigo entre salmos, leiam salmos, conheçam os salmos, né? Louvando ao Senhor com hinos, com cânticos, mas louvando com todo o coração. E para isso eu vou seguir a dica de Carlinhos, que às vezes, Carlinhos disse uma vez que a gente mente muito quando canta, e eu concordo. Porque tem umas coisas que eu canto que eu faço, não faria isso, não é bem assim, né? Então, procure músicas de adoração ao Senhor, mas medite, pense em cada letra que você está cantando na hora de louvar ao Senhor, tá bom? Para que faça sentido. Ok, pode passar?
Pode passar. Efésios 5:16. Pronto, acho que pode passar, a gente já vai concluir. Pronto. O Espírito Santo, a sua plenitude, o seu fruto de vida e o seu fruto. Deixa eu ver qual é o texto aqui. Vê se tem aí Gálatas 5. Tem, pronto, aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus aqui falando aos apóstolos: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Quando o Espírito desce sobre a humanidade, a primeira coisa, ele nos dá poder. Poder não é para a gente fazer o que quer, para sermos suas testemunhas. Porque ele produz em nós um fruto que tem vários aspectos. Aspectos que devem ser alimentados, que devemos investir nesses aspectos e pedir a Deus que nos ajude, porque sozinho a gente não consegue. Ter amor, paciência, paz, amabilidade, difícil, né? Nos dias de hoje mais ainda. Se não for o Senhor que nos sustente, a gente fracassa. Mas ainda que venhamos a fracassar, não ficaremos prostrados, porque Ele é aquele que nos ergue e nos põe de pé e nos firma os pés sobre a rocha que é Cristo. Então, é necessário que desenvolvamos não apenas esses aspectos, mas também os dons. E aí o texto de cima fala sobre os dons, né? E ele é o Espírito Santo, tá? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para toda a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Ele não apenas nos dá poder, mas Ele nos dá a condição de desenvolvermos aspectos da sua presença em nós. E 1 Coríntios 13 diz que o aspecto mais importante de todos é o amor. Então a gente às vezes se preocupa com outros aspectos, né? Mas o amor ainda é o aspecto mais importante, que vai trazer o maior diferencial para a nossa rotina e para as nossas relações. Porque se o resultado disso tudo não reverberar nos nossos relacionamentos, nós estamos adorando o Deus errado. A função de sermos espirituais ainda em terra, porque o céu começou. Quando você aceitou Jesus, você já é parte do reino de Deus. Você já é cidadão do céu, você já é família de Deus, filho de Deus, irmão adotivo de Jesus. Então, a partir desse momento, tudo que você fizer precisa reverberar na vida dos outros, como expressão da graça e do amor de Deus. Às vezes parece algo inalcançável, mas não é. É algo difícil, às vezes doloroso, porque a gente não quer. A gente quer receber, né? A gente quer ficar de boinha e gozar das melhores coisas da vida. Mas é necessário que esse fruto, ele seja expressão de que nós somos habitação do Espírito Santo. E não para por aí. Ele desenvolveu, ele deu dons assim, do jeito que ele quis. Jesus disse lá, né, que o vento sopra aonde quer. E você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Não diz? E é o vento, é esse vento. Então ele dá os dons como ele quer, de acordo com os propósitos que ele tem estabelecido. Agora, cabe a nós desenvolvermos os nossos dons. Então, tem gente que acha que nasceu com o dom de esquentar banco da igreja. Não foi não, tá? A gente vai esquentar por um tempo para aprender, às vezes para se curar. A gente está num processo, né, de reconciliação com Deus, precisa de um tempo para se curar.
mas depois a gente vai ser o instrumento de Deus em diversas áreas, em missões, em louvor, no pastoreio, no ensino, na escuta, na ajuda, na diaconia, e são tantos. Eu não sou capaz de dizer quais os dons, quais são todos os dons, porque o Espírito Santo, ele é soberano, ele faz como ele quer, e a gente aceita, e aceita por meio da fé. Então, que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está presente nesse lugar, que ele fortaleça todo esse entendimento no coração de vocês, e que vocês consigam, nós, deixa eu dizer nós porque eu me incluo também, eu também preciso, né? Então, que nós consigamos colocar em prática seus ensinamentos e encaminhar nessa direção, até que estejamos prontos. Paulo disse que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de terminar até o dia de Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, é que nós estaremos prontos. Até lá, nós estamos em obras. Então, que o Espírito Santo nos fortaleça. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos o Teu ensinamento, agradecemos a Tua bondade, que Teu Santo Espírito, ó Deus, continue fazendo ecoar dentro de nós os Teus ensinos e que possamos realmente saber, ter convicção a respeito da razão do que cremos. Que o Senhor continue produzindo vida em nós e através de nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.